estávamos fazendo. Então nós estamos vivendo em um tempo em que muitos buscam o quê? As coisas em que são da terra. Muitos pensam mais ou menos assim: não, eu vou trabalhar porque eu preciso conquistar a minha casa, eu preciso conquistar o meu carro, eu preciso conquistar finanças, eu preciso conquistar os meus bens material. Ele está visando apenas as coisas que são dessa terra, está fazendo igual os nossos irmãos de Colosso. Por isso que Paulo ele vem dizendo, se você olhar no verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Não é, irmão, que a gente vamos viver aqui sem pensar em ter uma boa casa, sem pensar em sair do aluguel, sem pensar em ter um bom carro, sem pensar em ter uma boa vida dentro das nossas condições. Há uma colocação que diz que nós só temos que pensar nas coisas de cima. Quem fala assim está errado. Por quê? Porque nós não temos que pensar apenas nas coisas que são de cima. A Bíblia está nos ensinando primeiramente a buscar as coisas que são de cima. Porque em segundo lugar, o Senhor vai acrescentar tudo na nossa vida. Então Paulo dizia aos nossos irmãos de Colosso, para que eles buscassem primeiramente a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então quantos já não buscam mais a presença de Deus? Quantos já não tem mais aquela palavrinha gostosa que a gente pronuncia com gosto, dizendo intimidade na presença de Deus? Quantos já não tem mais depósito? Se for olhar lá no céu, já está mais ou menos assim: salvo devedor, está devendo. Por quê? Porque já não tem mais orado, já não tem mais buscado, já não tem mais se entregado, já não tem mais andado com compromisso na presença de Deus. E quando Paulo dá essas instruções, eu entendo que ele está querendo dizer: no céu há muitas riquezas, no céu há muita coisa boa. Gente, se eu for falar para vocês aqui sobre o céu e sobre as coisas que há no céu, eu passaria aqui no mínimo 2 horas para tentar falar o início de tudo que há no céu. No céu há tudo de bom. Por isso que Paulo ele aconselha a gente buscar primeiramente o reino dos céus, buscar primeiro a presença de Jesus, porque o que adiantaria nós temos um bom carro, uma bela casa, uma boa condição financeira, uma boa, sabe, irmão, aquela vida que eu dizia assim, numa visão panorâmica, aparentemente uma vida boa, uma vida saudável, uma vida com tudo, mas vida sem a presença de Jesus não é vida. Quem não tem a presença de Jesus não tem uma boa vida. Pode ter boa casa, pode ter mansão, pode ter avião. Se não tiver a presença de Jesus, para nada isso adiantaria. Porque o que rega a nossa vida, em primeiro lugar, é a nossa fé, baseada na palavra do Senhor Deus Poderoso. Então, se eu já ressuscitei com Cristo, eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, na certeza que as demais coisas vos será acrescentada na minha vida. Quando já não fazem mais essa busca? O verso 4 diz assim: ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Aleluia. Irmãos, Paulo está dizendo: quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Mas Mateus no capítulo 25 diz para nós uma parábola, a parábola das 10 virgens. Das 10? As 10 virgens eram prudentes. As 10 tinham levado azeite, só que 5 tinham sido mais prudentes do que as outras 5. Por quê? Porque elas levaram azeite reserva. Elas falaram: opa, se o
a essência, tinha o azeite, que não deixaria a lâmpada se apagar. Deixa eu dizer aqui para você, crente que busca a presença de Deus, tem azeite em reserva, e a sua lamparina não se apaga, mas antes continua acesa. Tem muita gente que está dormindo sem ter azeite em reserva, meu irmão. É tempo dessa nação acordar e buscar a presença de Deus. Por quê? Porque azeite simboliza a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O azeite simboliza também a união, a comunhão, a testificação da presença de Deus em nós. Aquelas mulheres deixou o azeite da sua lamparina acabar. O interessante é que elas chegaram para as 5 que oravam, para as 5 que buscavam, para as 5 que tinham azeite em reserva, que tinha comunhão, que tinha fidelidade na presença de Deus, e falaram: dê a nós um pouco do seu azeite. Irmão, olha para essa pessoa que está do outro lado e fala assim para ela: o meu azeite não é transferível. O meu azeite só dá para mim. Tem muita gente achando que vai para o céu agarrado na saia da irmã, agarrado na calça do irmão. Pastor não salva ninguém, o obreiro não salva ninguém, o teu pai não te salva, tua mãe não te salva, teu marido não te salva, tua esposa não te salva. O único que tem poder de te salvar é Jesus. Você tem que estar firmado na presença de Jesus. Você tem que caminhar com Jesus, porque é Ele quem vai salvar a tua vida. Quando Ele se manifestar a ti, você que vai se manifestar a Ele. A Bíblia que está dizendo: eu irei me manifestar a Ele em glória. Mas por quê? Porque eu tenho azeite reserva dentro da minha botija, e dentro da minha botija não falta a presença do querido Espírito Santo. Crente que não tem azeite em reserva está correndo um grande perigo. Porque está chegando um tempo, meu irmão, minha irmã, que o noivo vai vir buscar a sua noiva. E vai ser como a Bíblia está dizendo: 5 tinha azeite e 5 não tinha. Eu queria que você entendesse comigo: 5 orava, 5 vinha para o ciclo de oração, 5 estavam no culto de ensino da palavra, 5 estavam na escola dominical. Sabe o que é isso? É culto que para muitos não tem nenhum valor, mas para quem está vindo é azeite reserva na sua botija. Eu não gosto de eu não vou ser pregador, então não vou no culto de quinta-feira não. Eu já aprendo a palavra no domingo, eu não preciso ir na escola bíblica dominical. Tem um pessoalzinho aí que estuda de dia e de noite. A primeira palavra que der para esse crente conquista ele e leva ele para o mundo da perdição. Porque quem bate na nossa porta vai dizer: você conhece o Jesus que você está falando? E aí? Não vem para a escola dominical, não ora, não música, não tem comunhão. Como é que uma pessoa dessa vai rebater contra essa investida do diabo contra a vida dele? Espero que não pergunte para mim quem é Jesus, porque aí eu vou ter que dar umas 15 bases bíblicas para essa pessoa. O porquê disso, irmão? Porque o diabo, o príncipe desse século, está cegando o entendimento de muitos. Muitos já não conseguem mais entender, estão caindo num mundo herético, ou seja, um mundo de heresia, estão se embananando com suas próprias palavras e já não tem mais autoridade para repreender o mal que vem contra a sua vida. Eu não sou baseado naquilo que o mundo me fala, ou naquilo que os livros falam. O único livro que rege a minha e a tua vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que rege, que direciona a minha e a tua vida. Você não entendeu? A palavra que tem poder é essa. Por isso que Paulo escreve: buscai primeiro o reino dos céus, onde Cristo está. Eu vou buscar a minha salvação. Eu vou buscar azeite em reserva. Eu queria convidar o irmão para ler um texto no livro de 2 Crônicas, no
capítulo 1 e o verso de número 6. Quem pode ler para mim? Se coloca de pé e leia. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 6. Vamos lá, irmãos, rápido. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6. E os filhos de Coré, Askenaz, e Rifate, e Togama. É 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6? 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Amém. Fica com a Bíblia aberta nesse texto. Irmãos, a Bíblia diz que Salomão, nesse texto aqui, quando foi escrito, Salomão, ele ainda era um menino, uma criança. Quando seu pai Davi já está velho de idade, a ponto de morrer, ele precisava colocar alguém, e alguém que viesse cuidar do reino. Absalão já não poderia cuidar do reino, porque ele foi o que causou mais desgraças e ruínas no reino de Israel. Então ele já estava descartado. Só sobrou um para Davi colocar para ser o rei quando ele partisse. E quem era esse? Esse era Salomão, que tinha de 11 para 12 anos quando seu pai morreu e ele teve que assumir o reinado. Agora imagina comigo, os doutores, os sábios da época disse: agora nós estamos sem saber o que fazer. O reinado está na mão de um menino. O menino vai afundar, vai acabar com o reinado de Israel. Seu pai fez a pior escolha, porque depositou na mão de uma criança. Não quero dizer que tem coisa que Deus deposita na mão de criança que crente velho não vai conseguir fazer. Salomão, ele era um homem sábio antes de oferecer aqueles holocaustos. Por quê? Nas riquezas de Israel, preste bem atenção, nas riquezas de Israel, tinha sobrado apenas, muitos dizem boi, muitos dizem touro, 1000 boi ou 1000 touros, que estava ali. Então Salomão, direcionado pela presença de Deus, falou assim: vamos pegar aqui esses 1000 holocaustos e vamos oferecer na presença de Deus. Ele pegou o que sobrou da riqueza de Israel e depositou na presença de Deus. Só que ele não depositou no altar de Deus pedindo ali para o Senhor riqueza, fama, honra. Nada disso ele pediu na presença de Deus. Ele visionava, porque crente que tem visão vai buscar o primeiro reino dos céus. Salomão, ele ofereceu ali esses holocaustos diante da presença de Deus, não para conquistar aquilo que ele queria, não, pelo simples fato. Veja só, lê para mim o verso 7, alguém? Verso de número 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Preste atenção. O Senhor apareceu a quem? Salomão. E falou: pede o que tu queres que eu. Ele não poderia ter pedido ali ouro, não poderia ter pedido prata, não poderia ter pedido bronze, uma boa vida, mas ele não visionava esse mundo. A visão de Salomão estava como é que eu posso dizer? No centro da vontade de Deus ligado no céu. Sendo assim, Salomão não ia buscar aquilo que ele precisava, não. Primeiro ele levantou um altar de adoração a Deus. E Deus se manifestou para ele. Está aí um ponto que nós deveríamos encaixar na nossa vida. Quando nós que estamos no altar, em que Deus habita, nos entregarmos na presença de Deus, Deus na mesma noite vai se apresentar lá e vai falar assim: o que queres que eu te dê, meu filho? Pode pedir, porque eu estou aqui para te entregar na tua mão tudo aquilo que você pedir para mim. Só que cuidado, porque tudo que você pede, você recebe. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Então vejamos aqui o verso de número 8. Alguém lê para mim o verso de número
número 8. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Verso 9, por favor. Agora, pois, o Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Deixa a Bíblia aberta para tu ler o 10 daqui a pouquinho, irmãos. Ele na sua oração já falou com Deus, sabe as palavras. O Senhor já me fez rei no lugar de meu pai, e o povo é tão numeroso como o número da terra. Então o que eu entendo com isso? Que ele está dizendo para o Senhor: eu já tenho que agradecer ao Senhor, porque o Senhor já me honrou. Eu já tenho que agradecer ao Senhor, porque o Senhor me fez rei. O Senhor me colocou numa posição. Não, imagina, um menino falando com Deus Todo-Poderoso, sabe as palavras. Porque se ele não fosse sábio naquele momento, o que aconteceria? Ele pediria apenas uma bênção para Deus e não receberia, talvez, aquilo que ele precisasse para direcionar aquele povo. Então, quando ele ora, ele: Senhor, eu já te dou graça. Irmão, o que falta no meio do povo cristão nesse século 21 é o que? Agradecimento, gratidão da parte do ser humano para com Deus. O Senhor já nos deu o fôlego da vida. O Senhor nos deu um dia abençoado. O Senhor já nos deu tanto livramento que nós nem mesmo percebemos. E nós chegamos aqui, e muitas das vezes, para abrir a boca e dar glória a Deus, às vezes é tão difícil, porque às vezes pelo cansaço, às vezes pela preocupação em que nós estamos. Irmão, eu quero convidar você a fazer igual o Salomão, entrar na presença de Deus de corpo, alma e espírito, porque se eu estiver de corpo, alma e espírito, se prepare que quando Deus pedir para você apresentar um altar diante dele, você vai apresentar, ele vai se manifestar a ti, e manifestando a presença do Senhor na tua vida, tu vai ter sábias palavras na tua boca para conversar com o Todo-Poderoso. Tem crente que olha e fala: eu quero ir à África. Tem crente que olha e fala: eu quero ir à Nigéria. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? E a África, tem muitos missionários que vão, bem acolhidos e não passam necessidade, mas Deus, ele cria de um método e nós teremos que comer tudo o que eles comem lá. Nós teremos que viver tudo o que eles vivem lá. É outro país, é outros costumes. Senhor, me envia para a Índia. Você está preparado? Lá na Índia eles abrem a árvore e tem uma minhoca branca assim, muito gostoso, saboroso. Uma minhoca branca que parece miojo, assim, sem tempero, sabe? Isso. Aí eles misturam assim e comem, irmão. Eu já vi missionário morrer porque ele não fez aquilo. Teve um missionário que contou a história mais ou menos assim, que voltou ser um missionário que foi. Por quê? Porque ele não quis fazer parte do costume. E tem repórter que vai filmar em alguns lugares. Em alguns lugares eles fumam aqueles cachimbos. E não faça aquilo para ver, não. Por quê? Porque é uma quebra de costume. Sendo uma quebra de costume, perde-se a vida. Para ir num lugar desse, tem que estar preparado. E quantos crentes não vigiam na hora de pedir para Deus uma posição dessa? Não, Deus vai nos enviar onde Ele quiser nos enviar. Mas nós não podemos dizer a Deus assim: Senhor, me envia em tal lugar. Não. Se o Senhor achar por bem, Ele vai te enviar aonde Ele tem entender. Porque Ele sabe que Ele vai te dar estrutura e capacidade para quando você chegar lá, pregar a palavra, a alma e se converter, e você voltar para sua terra, para sua casa, abençoado. Lê comigo aí o verso 11. Por favor, alguém lê o verso 11. Verso 11, vamos lá, irmãos. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas